em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vamos lá, povo de Deus, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habitar. É seu prazer cumprir, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. E as mãos de glória, povo de Deus, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus. Magnifiquemos ao Senhor, ao Deus querido de louvor, excelso, supremo, digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Diga lá assim: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Magnifiquemos ao Senhor. Solta a voz e diz: ao Deus que é digno de louvor. Quero ouvir mais alto, vamos lá, vai, excelso, excelso, supremo. Pode ser melhor, vamos lá. Pois digno de louvor. Só o nosso Deus é excelso, excelso, supremo, muito digno de louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade Santa, em nome do Deus único e todo-poderoso, um Deus em três pessoas, né? Pai, o Criador, Jesus, o nosso Senhor Redentor, que diz a palavra, né? Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo.
Mas aquele que não crer já está condenado. É uma bênção, é uma graça de Deus, nós mais uma noite estarmos aqui, nós do Grupo de Oração Cristo Vive, nós aqui presencialmente, e os irmãos que fielmente, toda segunda-feira, acompanham através da live. A gente repete, a gente começou isso lá na época da pandemia, e de repente aconteceu uma coisa ímpar, né? Deixa eu só esclarecer isso. Por que eu continuo fazendo essa live no dia do grupo de oração? Porque dá para a gente adequar. Aqui tem as pessoas que estão presencialmente junto comigo, intercedendo, orando, ouvindo, participando. A gente faz esses primeiros 40, 50 minutos transmitindo. E depois, assim que acaba a transmissão, a gente continua com os que estão aqui mais um pouquinho. Porque Deus escreve certo em linhas tortas, né? Há caminhos que parecem perfeitos para o homem, mas é Deus que conduz os nossos passos. E na graça de Deus, através da transmissão da live, o que aconteceu? Nosso grupo tem 39 anos. Esse grupo Cristo Vive, que se reúne aqui em Sertãozinho, do Movimento da Renovação Carismática Católica, tem 39 anos. Esses dias atrás nós completamos 39 anos. E no decorrer desses 39 anos, quantas pessoas abençoadamente foi agraciada, tiveram seu encontro pessoal, particular com Deus. Hoje mesmo eu tive a alegria de uma lembrança tão maravilhosa. Eu tive em Jardinópolis, num lugar que hoje é o prédio da prefeitura, mas há muitos anos atrás era um colégio de freira. Justamente naquele colégio de freiras franciscanas, teve a primeira experiência de oração do movimento carismático católico. Primeira experiência essa que até o meu padre, meu primeiro padre, participou. Eu achei tão bacana que você entra e logo de cara já tem a capela. Eu fui para resolver um assunto, nem quis resolver. Primeiro eu fui entrar na capela, orar e agradecer. Aí comentei com a pessoa que trabalhava lá, você sabe o que já aconteceu nesse lugar? Você já ouviu falar do movimento carismático? Já ouviu falar da Canção Nova? Você já ouviu falar do Padre Marcelo? Pois bem, aqui onde você trabalha, aconteceu o primeiro grande encontro carismático, primeira experiência de oração, né? É como diz lá, o próprio Deus diz, né? Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é. Quantas coisas às vezes existem, acontecem, mas foge do conhecimento. Às vezes as pessoas nem têm percepção daquilo que é. Então nós temos continuado a transmitir essa live porque irmãos que há muitos anos, que talvez mudaram de cidade, vai saber por tantos motivos do caminho da vida, né? Como esse irmão que toda vez que eu começo a live, é o primeiro a estar em sintonia, o Fidenilson, a Adriana Maduro lá de Barrinha, o Eraso, nosso irmão, que está com sua família nos Estados Unidos, e assim, pessoal de Guatapará. Recentemente uma irmã nossa de uma cidade de Minas, ela está muito participando. É engraçado que ela está divulgando na cidade dela essa maneira, né? Cada vez mais vai se cumprindo, onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. E na graça de Deus, hoje eu quero falar uma coisa que eu quero que você abra muito o teu coração. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, muitos vão dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática. Então hoje eu quero falar uma coisa que é uma coisa muito complicada na vida religiosa, né? Eu quero dizer essa palavra divisão. Divisão. Jesus diz assim que um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. E nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes eu sou eloquente em certas pregações, bato o pé em certas pregações, né?
Estou muito preocupado com esse caminho político do nosso país. Tem pessoas que não enxergam nem a ponta do nariz, não sabem o que está acontecendo de fato, com o que está acontecendo, com o que aconteceu, né? Como que pode um cara que não é corrupto foi inelegível, o outro foi preso, ficou anos preso e se tornou presidente do país? As pessoas não enxergam. Então cuidado, meu irmão, de não fazer isso com a igreja, de não fazer isso com o cristianismo, com tua fé, com tua religião. E eu quero já começar dizendo, sabe, pessoas que separam assim, por exemplo, meu trabalho, minha família, minha igreja, minha vida pessoal, minha vida social, minha vida isso, minha vida aquilo. Não, isso está tudo errado. Para nós cristãos, batizados, convertidos, não existe essas separações. Minha casa, minha família, o que eu faço na minha vida privada, na minha vida social, não existe isso. Cuidado você que vai dentro dessas teorias, dentro dessas filosofias, que vai dividindo as coisas, né? Ah, eu não misturo meu trabalho com a minha família, eu não misturo meu trabalho com a minha religião. Isso não existe. Nós somos um só, uma mesma pessoa. Nós vamos responder pelos nossos atos, independente de local, de ambiente, de situação, de comportamento. Cuidado com isso. Primeiro lugar é a religião. Porque a própria Bíblia diz, tudo passa. Tua família vai passar, teu trabalho vai passar, a tua vida social, isso, aquilo, outro, vai passar. A única coisa que não vai passar, né? Quando for você e Deus, né? Esses dias eu vi uma foto, né? Que o túmulo é uma medida só, o caixão é uma medida só. Há aqueles que falam que caixão não tem gaveta, caixão não tem porta, caixão não tem repartições, né? É igual um guarda-roupa, tem um lugar que põe a calça, um lugar que põe a blusa, um lugar que põe o sapato, um lugar que põe isso, que põe aquilo. Não, caixão não tem isso não, lá o túmulo não tem isso não. Então cuidado, meus irmãos. Aquelas pessoas que dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outra coisa. Aquelas pessoas que quando está com as pessoas da igreja é um comportamento, mas lá com uma turminha, no barzinho, lá na área de lazer, lá no show, lá no evento, lá no rancho, é outra situação. Não é não. Cuidado você, tudo aquilo que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida. Aonde está o teu tesouro, lá está o seu coração. Eu quero falar nessa noite de dois momentos eminentes, impactantes da história da igreja. Com duas pessoas. O que é capaz de duas pessoas fazer dentro da igreja? É igual, por exemplo, eu sou do movimento carismático católico há 40 e tantos anos, 39 anos. Eu já vi pessoas saírem do grupo de oração. Você sabe que uma pessoa, quando ela sai de um grupo que ela caminha há muito tempo, no fundo ela cria divisões? Uma pessoa que caminha aqui comigo há muitos anos e de repente ela sai, ela causa divisões. Inconscientemente ela causa divisões. Quantas vezes as pessoas chegam assim para mim: ah, Paulo, por que fulano parou de frequentar o grupo? Por que fulano parou de não sei o quê? Eu falo, vai lá e pergunta para ela. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Por que às vezes uma pessoa se afasta? Qual o motivo que levaria uma pessoa a se afastar da igreja, do grupo de oração, da sua comunidade? Qual o motivo? Nenhum, não existe. Não existe. Eu, nesses 40 e tantos anos que eu vim aqui, eu convivo com pessoas boas e pessoas ruins, mas não convivo com pessoas perfeitas. Existem às vezes pessoas que são mais boas que as outras, ou mais ruins que as outras, mais firmes, mais certas que as outras, mas não existe pessoas perfeitas. Já convivi com centenas de bispos. Não existe bispo perfeito.
Já convivi com centenas de padres. Não existe padre perfeito. Já convivi com vários e centenas de pregadores, de coordenadores de grupo de oração. Não existe coordenador de grupo de oração perfeito. Já tive vários, como tem agora o meu maestro, já tive várias pessoas que teve a função dele de tocar o conjunto. Mas não existe gente perfeita. Eu tenho aqui um dos companheiros que é o meu braço direito do grupo de oração, mas ele não é perfeito. Quantas pessoas boníssimas que dobram o joelho no chão, mas não é perfeita. Então, se de repente eu deixasse de caminhar no grupo de oração porque vi o defeito A, o defeito B, o defeito C, como semana passada eu preguei aqui, se a pessoa vai num grupo de oração para se sentir bem, não é assim. Não vou vir mais aqui porque eu não estou me sentindo mais bem aqui. Cuidado. Eu quero dizer, no final dessa noite, eu quero que você se identifique com essas duas pessoas que eu vou falar. A primeira delas uniu e fez maravilhas na igreja. E a outra dividiu e continua dividindo a igreja. Quase viveram nas mesmas épocas da história. A primeira delas se chama Francisco de Assis. São Francisco de Assis, um homem usado por Deus, que na sua primeira voz que ele ouviu de Deus, Deus disse: vai e reconstrói a minha igreja. E ele era um jovem. Não vou contar aqui a história de Francisco, mas vou contar uma coisa na impetuosidade que ele fez. Perto da cidade onde ele morava havia uma ruína de uma igreja. E quando Deus disse: reconstrói a sua igreja, ele foi lá, juntou uma turma e levantou as pedras e construiu aquela igreja. Quando ele fez o primeiro grande evento dentro desse local, novamente ele ouviu: reconstrói a minha igreja. Moral da história: vai se entender lá na frente que não era a igreja de pedra. Porque São Francisco, eu não gosto, sinceridade, podem me criticar, mas eu não gosto desses negócios que eles avoram para São Francisco, o protetor dos passarinhos, dos bichinhos. Para com isso. Para com isso. São Francisco foi o conselheiro de 3 papas. Preste bem atenção nisso. A igreja vivia um período muito complicado, muito difícil, com indulgências plenárias, com uns problemas. A igreja erra. As pessoas erram. Diz São Francisco, Santo Agostinho, que a igreja não é perfeita porque tem homens, porque tem nós. Mas eu que conheço toda a concepção, toda a grandeza, toda a magnificência, todo o poder que Deus usou em São Francisco, eu acho muito pobre dizer que no dia de São Francisco levar bichinho para ele abençoar. Então, meu irmão, São Francisco foi o conselheiro de 3 papas. São Francisco fundou uma ordem religiosa, e dessa ordem religiosa, se você pegar Santo Antônio, São Bento, muitas outras ordens religiosas dentro da igreja, foi fruto daquela grande graça que aconteceu na vida de São Francisco de Assis. Como eu estou dizendo nessa noite, eu quero que no final você se identifique. Você é um Francisco ou você é o que eu vou falar agora? O outro personagem na história da igreja, que não ficou na igreja, lógico, se chama Martinho Lutero. Martinho Lutero. Para você que não sabe, a igreja católica, fundada por Cristo, né? Cuidado com esses irmãos evangélicos que dizem assim: a igreja não salva ninguém, a igreja não é a placa. Para com essas palhaçadas. Eles pegam pessoas que não entendem a Bíblia e ficam fazendo essa lavagem cerebral na pessoa. Na minha Bíblia e na Bíblia de qualquer crente está lá assim: que Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou.
Não precisa de interpretação, de teologia, de grande pastor ou grande pregador para entender. A palavra é clara. Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Se a igreja fundada por homens aí não salva, a minha salva, porque a minha foi fundada por Jesus Cristo. É uma tristeza ver católicos saírem da igreja e ir para tantas portazinhas que abrem-se por aí. É uma tristeza. Porque, meu irmão, durante 1500, nós estamos nos anos 2023. Quer dizer que durante 1500 anos só existiu a Igreja Católica. Pense nisso, conta fatos no argumento. Durante 1500 anos só existiu a Igreja Católica. Quem juntou a Bíblia, os livros da Bíblia, foi São Jerônimo, pedido pela igreja. E aí então surge o tal de Lutério. Pergunta para um lado, será que no final dessa noite você vai entender que você é Lutério? Fala de novo, Lutério. Diz lá, você é Francisco ou Lutério? Fala para um lado. Francisco viu erros na igreja? Francisco viu defeitos nas pessoas? Viu? Mas Francisco, usado por Deus, orando, vivendo a missão de Deus, fez grandes transformações. Agora Lutério dividiu. Lutério saiu. E aí surgiu a primeira igreja evangélica, que se chama a Igreja Luterana. Martinho Lutero era um padre da igreja, saiu da igreja e fundou a Igreja Luterana. Então, quer dizer, durante 1500 anos, só a Igreja Católica. Depois, no 1501, 1502, a primeira Igreja Luterana. Quer dizer que a primeira igreja protestante foi fundada há 523 anos atrás. E parou aí? Não parou aí? Quem divide, divide. Quem que é aquela pessoa que divide? A que fala para as outras. Por exemplo, acontece uma coisa aqui na reunião, ela pega e vai falar lá para a outra. Essa é a pessoa que divide. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. A primeira igreja luterana, depois vem a anglicana. A história da anglicana era um rei da Inglaterra que queria se casar de novo, pediu para o Papa que cancelasse o casamento dele. Eu tenho que resumir hoje aqui. Cancelasse o casamento dele, o Papa disse que ele não pode. Então ele fez um rompimento com a igreja, por ele ser o rei, e fundou a igreja anglicana. E hoje, como diz o finado Padre Quevedo, há mais de 56 mil igrejas. O camarada A afunda a igreja A, a igreja B, a igreja C. Aliás, eu vou dizer uma coisa, não fiquem assistindo. Você, como um bom cristão, não assiste esses negócios da Record da Bíblia não, hein? Porque na Bíblia diz que a gente não deve mudar uma letra, um T, um pingo. E a Record, para fazer aquelas novelinhas que eles fazem na Bíblia, ele não sei onde ele acha que tem passagem que não tem na Bíblia. Tem personagens que eles colocam lá que não existe na Bíblia. Anteontem eu fiz questão de acompanhar a parte de Davi e Urias, não existe nada daquilo. Cuidado, meu irmão. Vai ver como o fundador da Universal vive. É um dos pastores mais milionários do mundo. Não é do Brasil, não. O Edir Macedo é um dos pastores mais milionários do mundo. O R.R. Soares, que era pastor de Edir Macedo, agora está tendo conflito até com a própria filha. A própria filha dele roubou 800 milhões dele.
Aliás, é o Valdomiro Santiago. E aí o R.R. Soares, muitas pessoas não sabem que ele é cunhado do Edir Macedo. Eu estou falando das 3 principais igrejas eletrônicas do Brasil. Igreja que quer arrecadar isso aqui, ó. Quer arrecadar isso aqui. Cuidado, meu irmão. Você é um Francisco ou você é um Lutério? Quantas pessoas, né, Cássio, que tentaram destruir nosso grupo, né? Quantas pessoas que jogou um contra o outro, jogou contra eu. Quantas pessoas fizeram isso? Então, na tua vida, meu irmão, você é um Lutério ou você é um Francisco de Assis? Não é à toa que tem aquela oração magnífica de São Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Né? Eu vejo aqui, nós já tivemos tantas equipes de intercessões, a pessoa já sabe que o outro é perna bamba, que o outro já não é tão firme no grupo. E ela vai lá no ouvido da pessoa. Às vezes em casa, se nós fôssemos analisar, tem gente que queria que nós já tivesse acabado, né? Que nós já tivesse fechado a porta, né? Moral da história. Tem aí hoje, não? Tá com neném. Oh, meu Deus do céu. Né? Se nós tivéssemos fechado a porta, esse rapaz que filma não teria encontrado Jesus. O Lucas não teria voltado para o caminho de Deus. O São Mané, que está aqui do meu lado esquerdo, não teria encontrado Jesus. E tantos outros, né? Então, cuidado, meu irmão. Não seja pessoa que divide. Não seja pessoa que afasta os outros. Mas seja pessoa que dobra o joelho. Nossa, eu repito. Eu nunca achei um bispo perfeito. Nunca achei um padre perfeito. Nunca achei um pregador perfeito. Nem eu sou perfeito. Pelo contrário. Não é fácil lutar contra os nossos pecados. Não é fácil lutar contra os nossos próprios defeitos. Não é fácil lutar, às vezes, com os próprios problemas do dia a dia. Então, abra teu coração, meu irmão. O que será no futuro, né? O que será desse Brasil, meu Jesus? O que será desse país? Cuidado. A coisa está clara, a coisa está escancarada. É igual, por exemplo, né? Muita gente fala que o homem mais rico do mundo, como chama? Como chama o homem mais rico do mundo, gente? Elon Musk. Ah, como? Elon Musk. Não é ele. O homem mais rico do mundo é o Putin, o presidente da Rússia. Ninguém tem dinheiro igual o presidente da Rússia no mundo. E o cara é da KGB, hein? Fruto da KGB. Pergunta, você sabe o que é KGB? Pergunta, você sabe? Você sabe o que é KGB? Você já ouviu falar? Meu Deus do céu. Por isso que tem gente que defende o Lula, né? Não enxerga nem um pingo, nem um palmo na frente do nariz. Tem noção das coisas. Pesquise, se eu estou errado, vai lá, entra no Google, qual que é o homem que tem mais coisas, procure, tem vídeos do Putin. E de onde que ele é? De um país comunista. Tem lugares na Rússia que é uma miséria. Tem lugares na Rússia que é miséria. E como pode ser que o homem mais rico está lá? Não é esses
príncipes que mostram, não é nada disso. Então cuidado, meu irmão. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Preste muita atenção nisso. Se você é cristão, você é cristão. Não existe igreja e família, não existe igreja e trabalho, não existe igreja e vida social, não existe. A Bíblia diz que os cabelos nossos estão contados, que eu vou prestar conta. É lindo quando fala dos jovens, né? Jovens e tal, mas Deus vai fazer você prestar conta de tudo. Eu repito o trecho: aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Eu nem gosto de falar desse tudo mais será acrescentado. Mas esses dias eu vi numa meditação, eu achei interessante, eu quis trazer para cá hoje, né? Francisco, na nossa igreja, existem muitos Franciscos, mas na nossa igreja ainda existem muitos Lutérios. Né? O que o Lutério fez? Ele ficou só vendo os defeitos, os erros, os problemas. Lutério tirou 6 livros da Bíblia. Só que tem uma coisa que eles colocam na conta de Lutério que não é verdade. Lutério não era contra Nossa Senhora. Mas como diz, né? Aquela assim, você conta uma coisa para uma pessoa, na hora que chegar na 10ª pessoa já mudou muito o que foi se contado. Então, se você pegar as igrejas evangélicas lá do primórdio, as presbiterianas, a própria anglicana, ortodoxa russa, ortodoxa grega, essas já não são protestantes, mas são igrejas cristãs do Oriente. Mas o que eu quero focar nesses 2 exemplos: você é uma pessoa que une, aqui ó, as pessoas que vêm aqui no grupo de oração, você torce por este grupo de oração, você une esse grupo de oração, ou você divide esse grupo de oração? Qual a tua função aqui? Eu já vivi situações que eu sei que tem gente que mal saiu daqui já começou a falar mal da gente ali na rua mesmo, dentro dos carros. São pessoas, são seres humanos. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Viu? Não fique se justificando também, não. Esses dias no sábado, aqui no nosso grupo, nós oramos muito, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Você vê o cisco no olho do irmão e não vê a trave. Cara, para mim ter 60 anos, para mim ter chegado aqui há 39 anos na frente dessa comunidade, para mim caminhar num grupo carismático há mais de 44 anos. Na linguagem do mundo moderno, o cara é focado. Então são coisas assim, né? Vieram os ventos e as tempestades, né? Aquele que edificou a sua casa na rocha, vieram os ventos e as tempestades. Eu confesso, teve padres que achavam que eu ia fundar alguma igreja, teve pastores que já veio atrás de mim, de São Paulo aqui, me oferecendo coisas, dinheiro, para me abrir igreja. Cara, quem sou eu? Vou fazer uma definição simples, quem sou eu?
Eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Eu não sou nada. Só sou apaixonado por Jesus. E amo a igreja. Vou dizer isso. Gosto ou não gosto, vou falar. Eu amo a igreja muito mais que muitos padres. Eu vivo a igreja muito mais que muitos padres. Tem padres que às vezes eu vejo é mais meio de vida. Fuga de alguma coisa. E às vezes é por isso que eu pago um preço grande, né? Porque eu falo mesmo. Aliás, nós que somos líderes, nós somos para viver sozinhos. Porque nós não somos falsos. Nós não fazemos média com ninguém. As pessoas não têm que gostar de mim. As pessoas têm que gostar daquele que eu falo. Não goste de mim, mas ame a Ele. Se apaixone por Ele. Porque eu, como você, e como tantos, temos falhas, fraquezas e defeitos. Mas Jesus não tem falhas nem defeitos. Jesus, o nosso Salvador. Eu sou discípulo de Jesus. Sou servo de Jesus. E amo a igreja. Amo. Não existe salvação sem a igreja. É a igreja que tem manifesta os sacramentos. Eu preciso do sacerdote, do padre, para ele consagrar a hóstia, que é a coisa mais sagrada, que é o corpo e o sangue de Cristo. Eu sou um pregador, tenho dons, tenho um ministério, mas eu não posso consagrar uma hóstia. Eu oro pelas pessoas, dou conselho, faço cobranças, pego às vezes, como elas dizem, no pé, mas eu não dou remissão dos pecados. Teve pessoas que já abriu o coração, sabe, eu admirei a sinceridade dela abrir o coração, falar as coisas que falaram. Aí eu falo, olha, então amanhã você procura o padre, porque eu não posso te dar absolvição. Então, cuidado, hein? Cuidado quando você encontrar. Eu tenho amigos pastores, aliás, tem pessoas que são pastores e começou a frequentar aqui comigo. Tem pessoas que são padres e começou a frequentar aqui comigo. Tem pessoas que é freira e começou a frequentar aqui comigo. Tem pessoas que abriram um grupo de oração em tantos lugares e começou aqui com a gente. Tenho amigos pastores, irmãos evangélicos, porque veja bem, nós não somos donos da verdade. Nós católicos, eu vou dar um entendimento de você, para você católico, como pensamos. Os irmãos evangélicos que saem da igreja são irmãos. É como um pai, aquele filho que pega, pai, eu vou para a China e não quero mais saber de você, você não é mais meu pai. Pode até lá no cartório e tirar o nome. Tem um negócio agora que a pessoa vai no cartório e tira o nome do pai, né? Pode fazer o que for, mas nós que mexer no DNA é meu filho, é minha filha. Ou seja, nós falamos dos irmãos que saíram, não deixaram de ser irmãos. Tem pessoas que às vezes vão até igreja. Esse dia eu estava ensinando com uma pessoa, né? Carta de São Pedro, carta de São João, epístola de São Pedro, epístola de São João. Fala dos charlatães, dos falsos profetas. E o que mais me assusta, eu quando falo do ladrão Lula, eu lembro do Apocalipse, né? Que a Bíblia diz que mesmo aqueles que estão no caminho da verdade vão ser seduzidos e enganados. Eu achava que isso era uma coisa faraônica, né? Agora, vendo o que está acontecendo politicamente no meu país, a coisa está mais clara do que eu penso. Mais clara do que se entende. Né?
Como que pode uma pessoa não saber diferenciar o certo do errado, o bem do mal, a luz das trevas? Como que pode? Como que pode isso? Agora na minha Bíblia diz, aí que as pessoas que não entendem, né? Se você vê teu irmão errar e não fala nada, você se torna cúmplice. Então do Lula ladrão eu não sou cúmplice. E dessa corja toda do comunismo que está por aí. Esse pecado eu não vou ter, não. Está na cara. Você não vê. Então eu achei que era uma coisa assim, sabe? Que ia acontecer de uma coisa tão assim. Está na cara. Triste é você que ainda assiste Rede Globo. Eu, para não dizer que eu não assisto a Rede Globo, eu assisto só às vezes o futebol, que ainda ela detém o direito do futebol. Mas essa maldita Globo eu não assisto. Não assisto. E a TV, os jornalistas vendidos do nosso Brasil, né? Porque como diz, né? A mentira, de tanto você ouvir a mentira, você acha que ela é verdade. É isso que está acontecendo. Então, meu irmão, minha irmã, estude, procure saber quem foi São Francisco de Assis. Procure saber. E não caia nessa lorota, hein? Se algum irmão, reze com o irmão evangélico, compartilhe, eu tenho no Facebook. Eu tenho 2 irmãos meus que são pastores e assistem minhas lives. E eles, quando transmitem alguma coisinha lá da igreja deles, eu assisto também. São pessoas cheias de Deus. A gente tem que ver o que une e não o que desune. Agora eu não perco tempo com aqueles que eu sei que não tem nada a ver de Cristo. Nada a ver de Deus. Eu tenho um amigo meu, Antônio Valente, eu acho tão maravilhoso, né? Quando ele ia no grupo de oração, ele ia com o pai dele. E pensa num menino tímido, quieto. Você tinha que puxar a conversa com ele. Tinha que puxar a conversa com ele. E hoje ele é um dos pastores de uma igreja aqui de Ribeirão Preto. E ele tem um dom de pregar tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Tem um outro irmão meu, pastor lá em Brodowski. A esposa dele, eu lembro quando a esposa dele, tem umas musiquinhas que eu canto assim, antigas, sabe? Com o meu martelo eu vou pregar, ajudando. Com minha espada, há muitas almas. Quem ensinou foi a mulher dele. Ela é pastora. Então, meu irmão, minha irmã, aqueles que unem são de Deus. Aqueles que dividem não são de Deus. Eu creio que muitos irmãos de muitas diferentes igrejas evangélicas vão ser salvos. Creio sim. Mas o que eu quero dizer, e estou reafirmando, focando no que eu ouvi esses dias e me tocou muito isso, ele falar de Francisco e de Lutero. Olha para o irmão do lado agora, depois de alguns minutos ouvindo isso. Você é Francisco ou Lutero? Você motiva as pessoas a virem ou não virem? É igual aqui no nosso grupo, depois da pandemia, não só o nosso grupo, com muitas igrejas, até desses meus irmãos pastores, nós tínhamos 2 equipes de intercessão. Uma na terça e uma na quinta. Aqueles de quinta voou. Os de terça ainda continuam aqui. E o duro que tem um grupinho ali que eles deviam se incentivar a vir, mas pelo contrário. As pessoas se acomodam. Eu confesso que se Jesus não te chama antes, muitas pessoas não vão suportar os finais dos tempos. Não vão suportar os finais dos tempos. Porque o verdadeiro cristão não é Maria vai com as outras. A outro não vai, eu não vou.
Ah, o fulano não está indo, eu não vou. Para mim não importa se tem 1000, se tem 100, se tem 200, se tem 10, se tem 1, se tem 3. Da mesma forma que eu pego esse microfone ou sem microfone e eu pregar para 1000, se tiver 2 pessoas aqui na sala, eu vou pregar do mesmo jeito. Pelo contrário, né, Eduardo? Né, Lucas? Faz tempo que você não veio, gente. Faz um jeitinho. Tem terça-feira que, hein? Meu Deus do céu. Como diz a música, não sei se o céu subiu, se a igreja desceu. Quantas bênçãos, quantas maravilhas. Pergunta de novo para o irmão, você é Francisco ou Lutero? Deixa eu saudar alguns irmãos aqui que hoje, olha, Fidenilson, Rogério Cruz, Vanessa Martinucci, Adriana, Rafa, o Erasmo, Gessi, Maria Alves, a Camila, Nice Damasceno, Solange, Ana Rita, Maria Aparecida, Davi Rodrigues. Sério, que cidade de Minas que você é mesmo? A irmã que eu falei de Minas está aqui, ó. Ela está dizendo assim, é mais fácil mudar de religião do que mudar de vida. As pessoas fazem isso mesmo, muda de religião para não mudar de vida. Não sei se ela vai falar a cidade aqui. Bendito seja Deus. Conceição das Alagoas, Minas Gerais. Tem um grupo de oração lá na cidade dela. Esse dia foi feito, né? Como diz lá, fala, Cerco de Jericó. É uma graça de Deus. Pertinho de Uberaba. Louvado seja Deus, né? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Deixa eu só falar uma coisa, poucas pessoas sabem. São Francisco de Assis, com tantas coisas lindas, maravilosas, ele foi uma vez pregar lá, acho que não faz memória, para o lado da Ásia. E a gente tem que entender que naquela época não tinha avião, não tinha trem. E quando a pessoa sai de uma jornada dessa, demorava meses, às vezes anos. E quando São Francisco voltou, depois de uma grande jornada, alguns filhos deles espirituais haviam mudado algumas coisinhas. Poucas pessoas sabem que São Francisco morreu de desgosto. E ele vendo aquilo que, de repente, aquele propósito de, portanto, é que mesmo as ordens franciscanas, tem uns franciscanos de pé descalço, tem uma separação. São Francisco, então, se reclusou. Como que é? Quando se recua, reclusou numa caverna. Né, Cássio? Ficou lá na caverna. Até morrer. Entendeu? A gente, às vezes, acho que tem gente que quer que eu faça isso também, né? Eu vou ficar na caverna, ficar lá. Decepcionado. Cuidado, meu irmão. Não seja uma decepção para Deus. Não seja uma decepção, né? É igual quando eu penso, eu já fui do grupo Cristo Vivo. Igual essa irmã aqui, Célia. Ela foi, eu não sei os motivos porque ela foi para Minas, mora lá em Minas, mas é tão bonito ver uma pessoa dessa continuar caminhando com Deus. E assim sucessivamente tantos outros. Então eu quero encerrar com um grande ensinamento de São Francisco. Acima de tudo, ame. Acima de tudo, ame. E acima de tudo,
Como eu disse, por que eu estou aqui até hoje? Porque eu amo Jesus. Sou apaixonado por Jesus. Bendito seja Deus. Né? Ela está dizendo aqui, ó, fiquei muito feliz de encontrar você no Facebook. Bendito seja Deus, né? Que a graça de Deus nos une. Eu quero que você pense um pouquinho mais sobre isso. Você é Lutero, aquele que dividiu a igreja e que continua dividindo até hoje, né? Porque os discípulos de Lutero continuam dividindo, né? E os discípulos de Francisco querem unir. Um dia, se você quiser, meu irmão, vem aqui pessoalmente no nosso grupo, Rua Expedicionário Solano, 1664, toda segunda-feira. Você sabe que uma das coisas que mais eu gosto, quando eu encontro uma pessoa que faz tempo que não me vê, que eu ando muito aqui na região, né, nas cidades. Ô Paulo, você continua lá? Nossa! Aí eu encho meu peito, né, como um peru que canta, tô lá ainda. Malduro quando alguém pergunta, né? Tô olhando um rapaz ali no fundo. Você continua lá? E aí? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Um abraço a todos, um abraço a você, Célia, é uma bênção ver você. Um comentário que você fez recentemente, olha, encheu meu coração, viu? Ouvir pessoas como você que mais do que nunca a gente diz que vale a pena. Vale a pena. Louvado seja Deus.